Olá, no Edificando de hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. Como é importante nós aprendermos e vivermos a vontade de Deus para a nossa vida, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e nós devemos então colocar isso como prioridade. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e vivê-la e pôr em prática em nossa vida. Quero lembrar que antes de Jesus, nosso estilo de vida era vivermos para nós mesmos, fazíamos a nossa vontade, olhávamos para os nossos interesses e tudo aquilo que nós fazíamos estava voltado para o nosso próprio interesse, para a nossa própria vontade. Até o dia que a gente conhece Jesus e pelo amor dele, pela graça, nós somos atraídos para sermos dele e aí temos o Espírito Santo então habitando em nós e agora nós temos o Espírito Santo também nos chamando, nos inclinando para fazermos a vontade de Deus. E aí podemos entender claramente aquilo que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa maneira de pensar, pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa que eu preciso abrir mão da minha vontade, parar de pensar somente na minha vontade, para então pensar e conhecer a vontade de Deus, e aí nós vamos descobrir o quanto ela é boa, agradável e perfeita. E é isso que Deus tem para nós, vivemos a vontade dele. A vontade de Deus que é tão grande, tão boa, soberana sobre a nossa vida e com certeza muito melhor que a nossa vontade. Não se compara a vontade de Deus com a nossa. A dele é muito melhor e é isso que nós temos que viver, aprender a conhecer e buscar isso com todo o nosso coração. Aí você pode perguntar então, como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu vivo a vontade de Deus? Eu quero falar sobre 4 pontos que é relevante para nós caminharmos na vontade de Deus. O primeiro ponto importante é que nós devemos conhecer a sua palavra, porque a palavra de Deus ensina a sua vontade. Nós vamos encontrar de forma explícita a palavra de Deus várias vezes mostrando a vontade dele. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5, ele diz que em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Isso é um versículo bem explícito que mostra a vontade de Deus. No capítulo 4, um capítulo anterior, nós vamos ver no verso 3 que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós vamos encontrar ao longo da palavra de Deus coisas que vão revelar a vontade dele para a nossa vida e para todas as áreas, desde o aspecto pessoal, desde o aspecto familiar, desde o aspecto como corpo de Cristo, como trabalhador, como homem, como mulher. Você vai encontrar a vontade de Deus em toda a extensão da palavra, como é a vontade dele. E aí nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra e viver a palavra para experimentarmos a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então o primeiro ponto é que a vontade de Deus está revelada através da sua palavra. Lembrando que aquilo que agradava a Deus no passado é o que continua agradando Deus hoje. Aquilo que desagradava a Deus no passado continua desagradando Deus hoje. A palavra de Deus é imutável. Ela não se torna contemporânea segundo o padrão do mundo. Porque muitas vezes nós temos a tendência de querer mostrar que a palavra no passado era uma coisa, hoje o mundo é outro, e não é verdade. A palavra do passado é a mesma de hoje, nós devemos cumprir a vontade de Deus segundo aquilo Ele colocou no coração dos homens que foram inspirados pelo Espírito e escreveram a sua palavra. Então a palavra de Deus é imutável. A própria palavra diz, vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Então a vontade de Deus está escrita desde o passado até a eternidade. É isso que nós vamos viver em relação à vontade de Deus, segundo a sua soberania. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a paz que o próprio Espírito produz em nossa vida. Nós temos que entender que quando nós vamos precisar tomar uma decisão, e muitas vezes a gente não sabe a vontade de Deus e a gente olha para a palavra, a gente não tem a clareza daquilo, mas nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós e ele tem paz, ele é o Espírito da paz e nós temos que olhar se aquilo que nós estamos decidindo é do Espírito de Deus. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, o próprio Espírito confirma, pacifica o nosso coração, porque podemos então olhar para isso e saber como um sinal da vontade de Deus. É claro que o próprio Espírito vai produzir paz alinhado com a palavra de Deus. Se tem alguma coisa na nossa vida que nós precisamos
decidir, e isso é contrário à palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo não vai testificar, não vai produzir paz e o nosso espírito vai ficar fechado. E nós sabemos quando nós estamos andando na direção do Espírito ou não, porque produz paz, ou temos paz interna ou não. Geralmente, quando estamos fora da vontade de Deus, nós temos um incômodo interno, isso é a voz do Espírito nos alertando que precisamos voltar e viver para Ele. Então, esteja atento a isso. Não misture a paz do Espírito também com a paz da nossa alma. Às vezes a nossa ansiedade é tanta que a gente acaba tomando decisões e parece que aquela decisão no primeiro momento vai aquietar a nossa alma, mas passa um tempo e logo vem a ansiedade volta, as brigas voltam, os conflitos voltam e com certeza nós percebemos que aquilo não foi a melhor decisão, porque foi a decisão da nossa carne e não a decisão do nosso espírito. Então nós devemos aprender a ouvir o Espírito e buscar essa paz interna, e tanto a paz do Espírito quanto a palavra estão alinhadas, cooperam junto. Então são dois parâmetros importantes para nós caminharmos na vontade de Deus. O terceiro ponto que eu quero falar, esse edificando também, que é as circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes nós temos que entender que Deus está trabalhando ao nosso favor. A cada circunstância da nossa vida, as pessoas que Ele coloca, os relacionamentos na qual Ele prepara para a nossa vida, tem a ver com a sua soberania, tem a ver com a sua vontade. Ainda que a gente não entenda o que estamos vivendo ou o que estamos passando, tem a mão de Deus nos conduzindo em todas as coisas. Então não tente fugir das circunstâncias, não tente fugir dos relacionamentos, não tente quebrar coisas que Deus está conduzindo. Um exemplo prático para a gente entender, o contexto da nossa vida foi preparado por Deus, desde a nossa família, o lugar onde Deus nos inseriu, os nossos trabalhos, as pessoas que estão em nossa volta. Deus escolheu a dedo para trabalhar em nossa vida, para produzir algo em nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós não fugimos do propósito. Quero dar um exemplo prático. José, se nós olharmos para o natural, as circunstâncias da vida dele foram totalmente não muito boas no nível da carne, porque ele foi vendido pelos irmãos, foi lançado num poço, depois foi para a casa de Potifar, vendido pelos irmãos, depois ele foi para a prisão injustamente. E se a gente olha para isso, a gente fala, meu Deus, que circunstâncias que José estava vivendo. E de repente José então sai da prisão, é colocado como governador sobre o Egito, e aí vem os irmãos, depois ele se reencontra com os irmãos, e ele fala uma coisa que é interessante: não foram vocês que me venderam e me trouxeram até aqui, foi o Senhor que tem me conduzido até aqui. José entendeu que as circunstâncias que ele passou na vida dele era parte do plano de Deus para ele, e ele compreendeu que aquela era a vontade de Deus. Talvez se fôssemos nós, no contexto de José, nós teríamos brigado, nós teríamos fugido, nós teríamos procurado outras circunstâncias, mas o José respondeu bem. Assim deve ser a nossa vida. Muitas vezes a gente entra num contexto e a gente não entende aquele contexto que nós estamos vivendo, e porque nós não entendemos a vontade de Deus, a gente acaba quebrando, a gente acaba fugindo do propósito de Deus, e os resultados não são muito bons, e a gente acaba quebrando um processo, depois quebramos outro processo, porque nós não entendemos a vontade de Deus. Então entenda que aquilo que você está vivendo, de alguma forma tem a mão de Deus para produzir a vontade dEle na sua vida. O quarto ponto que eu quero que você considere é que a Bíblia fala lá em Provérbios que na multidão de conselhos há segurança. Procure segurança antes de tomar alguma decisão. Procure as pessoas que estão andando com você, que estão caminhando com você, porque essas pessoas foram colocadas por Deus. Estou falando daquelas pessoas que têm responsabilidade, que são autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Converse com elas, busque conselho na sua vida, busque direção na sua vida, sabe? Converse com eles, pessoas que têm experiência, que têm responsabilidade, que velam pela sua alma, são pessoas que Deus escolheu para a sua vida. Então busque conselhos com eles fazem parte do corpo de Cristo. O interessante é que no padrão do Velho Testamento, o relacionamento do homem era individual, mas no padrão do Novo, nós temos um aspecto individual, mas também coletivo. Deus quer nos mover como corpo dele, Cristo como cabeça. Então muitas coisas que nós podemos encontrar para viver a vontade de Deus também está no corpo de Cristo. Então não
não negligencie o corpo de Cristo. Procure pessoas no meio do corpo que têm sabedoria, que têm graça, porque eles também vão te conduzir a viver a vontade de Deus. Então, quando essas 4 coisas, a palavra, a paz do Espírito, as circunstâncias e o conselho do corpo, estão alinhados, significa que você está andando na vontade de Deus. Se alguma dessas coisas está desalinhada, espere, não tome a decisão, confie no Senhor, até que esses 4 pilares da vontade de Deus estiverem alinhados. Você tem paz no seu espírito, está de acordo com a palavra de Deus, as circunstâncias estão cooperando com isso, e também tem a graça e a bênção dos conselhos, então você pode tomar a decisão que com certeza você vai viver dentro da vontade de Deus e as chances de vitória são enormes, porque na vontade de Deus você sempre vai vencer. A Bíblia fala lá em 1 João 2,7 que, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida que vai nos fazer vencer sempre. Nós vamos permanecer eternamente. Coisas vão passar, a nossa vontade natural vai passar, mas a vontade de Deus é eterna. E aquele que vive para fazer a vontade de Deus prevalece para sempre. Que esse seja o seu desejo, que esse seja a nossa vida, que assim sejam os nossos dias. Nós devemos viver para fazer a vontade de Deus. É prioridade para todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Assim é o Senhor sobre nós. Que eu e você possamos encontrar diariamente a vontade do Senhor, vivê-la, e a nossa vida vai para a eternidade com Ele, para glorificar o nome dEle. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Até o próximo Edificando.